Uma empresa que cresce mais de 20% ao ano, com margens robustas, um fluxo de caixa sólido e ainda assim este ano caiu perto de 40% desde janeiro. Parece um paradoxo, mas foi exatamente isso que aconteceu com a ServiceNow. Ora, hoje não vamos começar pela história mais bonita, vamos começar pelo problema. Porque quando uma empresa deste calibre sofre uma queda desta magnitude, o mercado está a passar uma mensagem. E a questão aqui é, estará ele certo ou a exagerar na sua avaliação? Bom, neste episódio vamos dissecar esta desconexão, vamos perceber se a queda é um sinal de deterioração estrutural ou se temos aqui uma excelente oportunidade. Fica desse lado e vamos a isso. A ServiceNow nasceu há pouco mais de 20 anos com uma tese bastante simples. Há uma forma de fazer o trabalho empresarial de maneira mais fluida, mais rápida e com menos fricção. E ao longo das últimas 2 décadas, deixou de ser apenas uma ferramenta de gestão de incidentes para se transformar numa plataforma transversal de fluxos de trabalho empresariais, presente em áreas como o IT, o CRM, a experiência dos colaboradores, risco, segurança e cada vez mais finanças e operações. Este percurso explica porque é que hoje a empresa se apresenta como uma torre de controle de inteligência artificial para a reinvenção dos negócios. Já não está aqui a tentar vender apenas o seu software, está a vender uma espinha dorsal operacional de uma empresa moderna. E o momento atual é particularmente interessante porque a ServiceNow está a encaixar a vaga da inteligência artificial numa base que já existia. O seu argumento é que a inteligência por si só já está a tornar-se barata e abundante e o valor passa assim a estar na execução governada no contexto empresarial e na capacidade de transformar recomendações em ações seguras. É uma narrativa forte para nós investidores porque mostra aqui uma empresa a tentar passar de uma boa plataforma para uma camada de orquestração de uma nova era tecnológica. E mergulhando precisamente no que é o modelo de negócio da empresa, a ServiceNow organiza a oferta em 4 grandes áreas que na prática funcionam como extensões da mesma plataforma. A primeira é a área de tecnologia, cobra a gestão de TI, operações, ativos, risco, segurança e planeamento estratégico. É a base histórica da empresa e continua a ser uma das partes mais importantes porque também costuma estar profundamente enraizada nos processos mais críticos de cada cliente. A segunda é o Core Business, que leva a plataforma para funções internas como os recursos humanos, jurídicos, finanças, cadeias de abastecimento e fábricas. Aqui, a ServiceNow entra no coração operacional de uma empresa, ajudando a reduzir a fricção, a acelerar as aprovações e a automatizar tarefas que de outra forma seriam dispersas por vários sistemas. Esta expansão é particularmente importante porque aumenta o peso da plataforma dentro da organização e reforça a sua relevância no dia-a-dia. A terceira é a de CRM e indústria. Aqui a empresa estende a proposta para a relação com o cliente e para workflows ou fluxos de trabalho específicos por setor. Isto inclui o atendimento ao cliente, field service ou trabalhos no campo, vendas, gestão de encomendas e soluções adaptadas a setores como a saúde, os serviços financeiros, a indústria, o setor público, o retalho, tecnologia e telecomunicações. Em vez de competir como um CRM tradicional, como é o caso, por exemplo, da Salesforce, a ServiceNow tenta ligar o front office, o middle office e o back office, tudo numa só experiência operacional. A quarta área é chamada de Creator e aqui é onde entram as ferramentas de low-code e as capacidades de desenvolvimento assistido por inteligência artificial. Este segmento permite que os clientes criem aplicações e workflows à sua medida, sem dependerem de ciclos longos de desenvolvimento tradicional. Embora seja menos visível do que as outras áreas, é estrategicamente relevante porque aumenta a adoção da plataforma, fortalece o ecossistema e torna a mudança para soluções rivais muito mais difícil. O que une todos estes blocos é o mesmo motor económico. A ServiceNow cobra sobretudo por subscrição, com receitas recorrentes, contratos geralmente plurianuais e uma forte retenção de clientes. No ano passado, a empresa apresentou uma taxa de renovação de 98%, o que mostra que uma vez instalada, a plataforma tende a tornar-se estrutural para os clientes. Esta recorrência é uma das razões pelas quais o modelo é tão atrativo para os investidores de longo prazo. Não estamos aqui a olhar para uma empresa que vende apenas software, mas sim algo
que se torna indispensável no fluxo de trabalho das empresas. Falando da indústria, a ServiceNow opera naquilo que é a interseção entre o software empresarial, a automação de processos, a segurança e a inteligência artificial. O mercado está a mudar rapidamente, mas a mudança não é apenas tecnológica, é estrutural. As empresas querem fazer mais com menos, integrar sistemas fragmentados, reduzir custos operacionais e ao mesmo tempo aumentar o controle e a conformidade, especialmente num ambiente regulatório que vai ser mais exigente e numa era em que a inteligência artificial levanta novas perguntas sobre o risco e a governação. Neste contexto, a empresa beneficia de vários ventos favoráveis. A ServiceNow reconhece que a adoção de inteligência artificial e a modernização dos workflows estão a acelerar a procura por plataformas capazes de unir essa automação, integração e governação. Ao mesmo tempo, a indústria continua altamente concorrencial e em rápida evolução. Isto obriga a ServiceNow a investir continuamente no produto, com integrações, experiência do cliente e também a melhorar a capacidade de execução global. Como seria de esperar, a concorrência desta empresa vem de vários ângulos diferentes. Temos os grandes fornecedores de software empresarial, temos as plataformas de dados, temos LLMs autónomos, temos ainda ferramentas de low-code e agentes de inteligência artificial que prometem automatizar tarefas específicas e estes são claramente parte do problema com esta empresa. A empresa reconhece que muitas destas são ameaças concretas, apesar de LLMs isolados ou plataformas de dados e frameworks de agentes resolverem apenas parte dos problemas. Não conseguem ainda executar um ciclo completo de forma governada e auditável. No entanto, a concorrência é real e não deve ser subestimada. As empresas de cloud e inteligência artificial têm recursos enormes, marcas muito fortes e capacidades de oferecer soluções bastante abrangentes. Além disso, os clientes podem preferir soluções suficientes se estas forem mais baratas ou mais fáceis de adotar. Esta é uma empresa global, mas a exposição geográfica continua muito acurada aos Estados Unidos. No ano passado, mais de 70% das receitas estavam denominadas em dólares e apenas 37% das receitas vieram de fora da América do Norte. Ora, isto traz efeitos do lado operacional, um deles é o risco cambial, outro é a necessidade de adaptar a oferta a ambientes regulatórios distintos. Passando para os números, a posição financeira da empresa é bastante robusta. No ano passado gerou mais de 13 mil milhões de dólares em receita, 21% acima do ano anterior e mais de 5 mil milhões de fluxos de caixa operacionais. A nível de receita estamos a olhar para um crescimento anual composto superior a 28% na última década, com lucros líquidos que só depois de 2022 é que mostraram aqui alguns sinais de vida. Ainda assim, os lucros por ação mostram uma tendência muito positiva e um crescimento enorme desde os anos da pandemia. Falando de margens, não são as melhores do mundo, parecem ter estagnado atualmente, mas continuam a ser decentes. 13% de margem líquida não é nada de se deitar fora, mas para uma empresa de software também não é nenhum brilharete. No que toca ao balanço, a ServiceNow tem mais de 5 mil milhões de dólares de dinheiro em caixa, ou equivalentes de caixa, o que lhe dá aqui uma almofada bastante confortável para continuar a investir e a fazer aquisições. E este é precisamente um ponto que nós devemos acompanhar com cuidado. A empresa está a reinvestir agressivamente no crescimento, em aquisições e inovação. As despesas com vendas e marketing, investigação e desenvolvimento, as compensações em ações aos trabalhadores continuam elevadas e a empresa também passou a considerar um financiamento adicional de dívida para apoiar a aquisição da Armis, uma empresa ligada à cibersegurança. Ainda assim, a fotografia geral é saudável, tem mais ativos do que passivos, a componente intangível é inferior a um quarto do total dos ativos e a dívida não chega a 1,5 mil milhões. Portanto, a alavancagem aqui não é um problema. Falando de fluxo de caixa, essa fotografia até merece um like. Estamos a ver crescimentos de 35% ao ano, fruto de um capex muito reduzido que não chega a 1.000 milhões. Ora, quando os fluxos de caixa são 5 mil milhões, temos então esta diferença significativa. Como a empresa não paga dividendos, o que sobra desses fluxos de caixa é usado para aquisições e, claro está, para mitigar a diluição constante que fazem dos acionistas. Reparem como a empresa paga aos funcionários quase 2 mil milhões por ano em ações, que depois recompra com o capital que entra nos cofres da mesma. Pessoalmente é algo que eu não gosto de ver, uma compensação por ações muito elevada, que ocupa quase metade dos fluxos de caixa
operativos, mas é o que é. Já vamos ver como é que isto afeta as projeções mais lá para a frente. O potencial de crescimento da ServiceNow está na prática do Land and Expand, ou seja, conseguir um cliente através de um serviço específico e depois expandir para outros serviços adicionais. A empresa faz assim justiça a não ser apenas uma plataforma de IT, mas sim uma camada operacional onde diferentes departamentos dos clientes executam trabalho com agentes de inteligência artificial disponíveis. Ter 85% das empresas do Fortune 500 como cliente é um bom presságio. As grandes empresas já são clientes da ServiceNow ao dia de hoje e o backlog de ordens da empresa, ou RPO, continua a crescer a 2 dígitos, estando já nos 27 mil milhões de dólares, ou seja, tem aqui receita para pelo menos mais 2 anos tranquilamente. A questão é que já neste ano este valor decaiu pela primeira vez na última década e parece-me que o mercado se assustou com este dado. Ainda assim, as receitas com subscrições prometem continuar a crescer a 22% e esta tese de crescimento é bastante credível porque a empresa está a alargar o mercado endereçável para as áreas como o CRM, a indústria, a segurança e os dados e porque a própria base instalada depois cria esse efeito de expansão interna. O relatório anual desta empresa refere que mais de 90% dos clientes já usam múltiplos workflows na plataforma e que esse tal mercado endereçável, ou TAM, subiu de 90 mil milhões para 600 mil milhões em poucos anos. Isto significa que o crescimento futuro não vai depender só de conquistar novos clientes, depende precisamente de aumentar o valor extraído de cada cliente que já existe. Falando de avaliações e começando pelo EBITDA, o que eu fiz foi dar seguimento ao que a empresa conseguiu na última década. Se cresceu a 27% ao ano nos últimos 5 anos, eu vou ser mais conservador e vou estimar crescimento entre os 10% a 16% até 2035. Isto, para um múltiplo de saída de 25 vezes, dá-nos um retorno potencial de 9% ao ano, o que não é nada mau. Agora, alguns de vocês podem dizer que 25 vezes é um múltiplo muito inflacionado, mas se eu vos mostrar o gráfico do múltiplo na última década, se calhar são capazes de mudar de opinião. Ainda assim, não me parece nada normal que nos próximos 10 anos a empresa multiplique o seu EBITDA por 4, primeiro porque a margem vai naturalmente expandir quando as aquisições forem totalmente integradas e depois porque a 30% de margem, 9 mil milhões de EBITDA, implicam duplicar a receita de 13 para 26, o que não é nada do outro mundo. Aliás, vários analistas até acreditam que estes valores vão ser atingíveis já em 2030, assim que a minha projeção parece-me até bastante conservadora. Passando para os fluxos de caixa e para uma valorização anual de 8% com crescimentos de 12%, o valor intrínseco de uma ação anda nos 170 dólares, acima dos atuais 90 dólares. E isto pode parecer um choque para muitos. Como é que é possível que o mercado não veja o mesmo que eu? Como é que esta projeção pode indicar um preço que o mercado apenas vê pela metade? Bom, o primeiro que podemos ver é que se eu retirar a tal compensação aos acionistas, que eu falei anteriormente, que dá mais ou menos 1,80€ por ação, o valor intrínseco nas mesmas condições passa rapidamente para 98 dólares, ou seja, muito mais próximo do que o mercado mostra atualmente. E o segundo está relacionado com o moat, ou a vantagem competitiva que o mercado parece não acreditar que existe. O fosso competitivo da ServiceNow é acima de tudo operacional. A empresa diz que tem mais de 80 mil milhões de workflows e 6,5 mil milhões de transações anuais, com uma alta penetração nas 500 maiores empresas do mundo e uma taxa de renovação de 98%, como já vimos. Ora, isto significa que quanto mais o cliente usa a plataforma, mais dados, mais contexto e dependências cria dentro da mesma, o que torna a substituição cara, demorada e muito arriscada. O segundo componente desta vantagem competitiva é a proposta que a empresa faz em ter a inteligência artificial a funcionar dentro dos limites de identidade, permissões, auditoria e compliance. Este é um ângulo crítico porque na empresa a confiança vale tanto como a funcionalidade e se a inteligência artificial se tornar num commodity, como a própria empresa argumenta, então o verdadeiro diferencial vai passar a ser a infraestrutura que a torna útil e segura. O problema aqui é que depois de vários trimestres a defender esta teoria, a empresa ainda não tem mostrado uma aceleração nas vendas. Estas continuam a mostrar uma desaceleração e, portanto, o mercado não compra a mesma história. Estes são precisamente os dois principais riscos, a concorrência intensa
segurança e a comoditização da inteligência artificial. Se os modelos e agentes genéricos forem suficientes para muitos casos de uso que a empresa oferece, a ServiceNow pode ver parte do pricing power muito pressionado, sobretudo em clientes que são mais sensíveis a custos. Já os grandes clientes, como a SAP, a Microsoft e outros, podem muito bem reduzir o número de pessoas a usar este tipo de software, prejudicando a receita por licença, bem como desenvolver os seus próprios agentes, o que, diga-se, parece-me menos provável. Ainda assim, a ServiceNow parece-me reunir três ingredientes muito raros ao mesmo tempo: um crescimento ainda bastante sólido, uma recorrência muito elevada e um posicionamento estratégico cada vez mais importante na era da inteligência artificial. Está a tornar-se na prática na camada de orquestração, onde o trabalho empresarial toma forma, o que lhe dá desde logo uma relevância estrutural e potencial para o longo prazo, e eu pessoalmente acredito que a empresa é muito interessante, está claramente desvalorizada pelo mercado e existe aqui uma oportunidade. No entanto, não é uma empresa que me entusiasme para o longo prazo. Eu tenho algumas dúvidas sobre a evolução das margens e o ROIC também não é algo que me deixe muito animado. Outro ponto mais pessoal é que empresas onde a apresentação aos investidores são mais de 200 slides, o potencial para o bullshitting é muito superior a qualquer outra, sobretudo quando tens slides repetidos só para encher chouriços. Eu não sei explicar o que é, talvez um sexto sentido, mas não me parecem estar muito focados nos produtos, não vão diretos aos temas, é tudo muito superficial. Enfim, este meu sexto sentido deixa-me de pé atrás nesta empresa e por isso eu não vou abrir posição. Ainda assim, eu gostaria de conhecer a tua opinião sobre a mesma, assim que passa pela caixa de comentários e partilha o teu bitite. Se queres usar a ferramenta que eu te mostrei durante esta análise de forma gratuita, tens também o link na descrição do episódio, porque a Fiscal AI é do melhor que anda por aí, na minha opinião. Se quiseres usar a versão paga, tenho também um código, dividendos, que te dá direito a 25% de desconto. Aproveita porque a promoção termina no dia 14 de maio. Hoje vou mostrar-te como é que podes usar os programas de recompensas da Kraken para receber mais de 5% em USDC e noutras criptos, sem precisares de te tornar um especialista em DeFi nem sair da corretora. Ora, a Kraken tem dois braços principais de rentabilidade: as recompensas em USDC e os programas de staking e Kraken Rewards para muitas outras criptomoedas que podem chegar a valores bem acima dos 10% em alguns casos. Mas vamos começar pela USDC. Na Kraken vais encontrar o programa Ganha Automaticamente, o Auto Earn, onde o USDC que fica na tua conta pode gerar recompensas automáticas sem que tenhas que bloquear os fundos por longos períodos de tempo. As recompensas são pagas semanalmente e a taxa é baseada num API definido pela Kraken, que varia conforme a campanha. Em certos momentos, estas taxas podem mesmo ultrapassar os 5% ao ano. Além disso, a Kraken estrutura as opções de DeFi à volta de três estratégias: o Balance Yield, o Boosted Yield e Advanced Strategies, todas em cofres em USDC geridos em teu nome. A estratégia balanceada segue uma abordagem mais conservadora, focada em protocolos de lending estáveis para retornos mais previsíveis. A Boosted assume um risco ligeiramente maior para tentar obter rendimentos mais altos através de estratégias DeFi já otimizadas. Já a Advanced utiliza estratégias mais complexas e dinâmicas que podem levar o rendimento ainda a um valor superior, também à conta de um maior risco. Somando a estes cofres os caminhos promocionais ligados no tempo para o USDC, como as APRs até 5% num período de 30 dias, ou recompensas de membro e opções reforçadas em certas regiões, tens a possibilidade de montar aqui uma estratégia em camadas para elevar o teu rendimento total na stablecoin USDC acima dos 5%. Para outras criptos, o conceito é semelhante, mas com staking e os Kraken Rewards. A Kraken permite que faças staking flexível em várias moedas, por exemplo DOT, Atom, Ethereum, entre muitas outras, onde o staking é feito em cadeia e as recompensas são pagas de forma semanal, sem períodos de bloqueios longos. Em alguns ativos, a taxa nominal pode chegar perto dos 20% ao ano, dependendo do ativo e do programa que estiver na altura. Solana, por exemplo, está neste momento a pagar cerca de 7%. Tudo isto é feito diretamente na interface da Kraken, sem sair da tua conta, com segurança institucional, suporte 24 horas, 7 dias por semana e o pagamento dos juros ou recompensas feitos frequentemente, normalmente, como eu disse, de forma semanal ou mensal, numa stablecoin que depois podes continuar a deixar a render ou converter de volta para euros quando quiseres. De
qualquer forma, cria a tua conta na Kraken, faz um depósito, compra o SDC e ativa estes programas de recompensas ou DeFi Earn para teres direito a 5% ou mais, aproveitando uma stablecoin que está respaldada por dólares reais e condições de segurança bem superiores à média do mercado. Se criares a conta usando o link que eu tenho na descrição, podes ainda receber 15 euros em Bitcoin quando começares a investir em criptos, obrigatoriamente diferentes de stablecoins que eu mencionei aqui. Lembra-te sempre de ler os termos das campanhas, pois taxas e percentagens podem variar conforme o país e o período onde tu estás. Nada é garantido a longo prazo, mas se queres ter mais de 5% em USDC de forma simples e segura, então a Kraken, na minha opinião, é hoje uma das opções mais interessantes para isso. Os mercados esta semana fecharam quase todos no verde, exceto o nosso PSI, que anda em contramão já desde o ano passado, e numa semana onde os índices americanos ganharam mais de 4%, significa que o nosso PSI perdeu quase 3%. No que toca a notícias, baixar a idade da reforma é neste momento incomportável para as contas públicas. Esta foi a reação da Ministra do Trabalho, que na prática é um travão à proposta utópica do Chega. Esta proposta pretendia reverter o aumento da idade da reforma, mas o Governo apresentou um argumento contrário de pura aritmética e eu diria mesmo de bom senso. Com uma população que envelhece a um ritmo galopante e uma base de trabalhadores a encolher, reduzir o tempo de contribuição seria o caminho mais rápido para o colapso do sistema de pensões. Estamos perante uma colisão entre o que são promessas políticas e a realidade demográfica. Dizer que isto é incomportável não é na prática que uma escolha ideológica, é mais um reconhecimento de que o sistema de segurança social em Portugal é um esquema de transferências imediatas. Os que trabalham ao dia de hoje pagam as pensões aos reformados. Ao baixar a idade da reforma, aumenta-se o número de beneficiários e ao mesmo tempo diminui-se o número de pagadores. É um suicídio financeiro num país que, e recorde-se, já tem um dos salários médios mais baixos da Europa, mas eu acredito que muito boa gente ainda não parou para fazer as contas. Nem tudo o que soa bem é benéfico no longo prazo. O Bison Bank acaba de anunciar o lançamento da primeira stablecoin portuguesa, marcando aqui um momento histórico para o setor financeiro nacional. Ao contrário das criptomoedas mais voláteis, como o Bitcoin, esta moeda vai estar ancorada ao euro, oferecendo a rapidez e a eficiência da tecnologia blockchain com a estabilidade de uma moeda fiduciária. O objetivo aqui é facilitar pagamentos internacionais e operações no ecossistema Web3, posicionando Portugal como um player relevante na economia digital europeia sobre as regras do regulamento MiCA. E a verdade por trás desta inovação é que o Bison Bank está a tentar ocupar aqui um espaço que os bancos tradicionais ainda não conhecem muito bem. Ao lançar uma stablecoin própria, o banco está a construir uma ponte para os investidores institucionais que querem fugir à burocracia das transferências SWIFT tradicionais. Numa economia onde o MBWay reina e onde a literacia financeira digital ainda é baixa, uma stablecoin portuguesa corre o risco de ser uma ferramenta de luxo para uma elite de investidores sem impacto no dia-a-dia do cidadão comum. E, com o euro digital à porta, esta acaba por ser uma forma que os bancos encontraram de manter os depósitos dos clientes como passivos e não ter de os transferir para o BCE, tornando-se assim obsoletos. Não me admiraria nada se o resto da Banca Nacional, nos próximos tempos, enverdarem pelo mesmo caminho. A União Europeia está oficialmente a preparar-se para uma eventual escassez de combustível, acionando mecanismos de contingência e reforçando as reservas estratégicas. Este alerta surge no que já conhecemos ser um contexto de instabilidade geopolítica persistente e de uma transição energética que, embora tenha acelerado, ainda não consegue suprir a dependência dos combustíveis fósseis para o transporte e para a indústria. Bruxelas está a pedir a todos os Estados-membros que revejam os planos de racionamento e diversifiquem as fontes de abastecimento para evitar um choque logístico no próximo inverno. Ora, isto significa que, mais uma vez, a Europa vai continuar a pagar o preço de décadas de dependência energética externa e de uma política de armazenamento que está a provar ser insuficiente. Preparar para a escassez é, na prática, um aviso a toda a gente de que o preço dos combustíveis não vão baixar tão cedo. Aliás, a tendência é de racionamento por via do preço. É muito bonito liderar a agenda verde mundial, mas sempre que uma rota de abastecimento de petróleo é ameaçada, a Europa treme como varas verdes. Esta notícia é um eufemismo para preparem-se para um inverno difícil e
muito caro. No que toca ao portfólio, esta semana vimos uma subida de dividendo da Simpson Manufacturing em 3,4%, já o portfólio fechou nos $119.000 com mais de $38 em dividendos recebidos, sendo que também foi publicada uma análise à empresa Euronext, exclusiva no Patreon para quem pertence à nossa comunidade. Ora, hoje ficamos por aqui. Não te esqueças de apoiar o canal deixando o teu like, seguindo-me nas redes sociais, Instagram, Spotify e obviamente no Patreon, onde tens conteúdos totalmente exclusivos. Da minha parte, eu desejo-te uma excelente semana e bons investimentos. You see, this is one of the reasons why finance is a lot more challenging than physics. In physics, if you try to drop a ball in a gravitational field, it won't change its mind and say, gee, now I'm going to change the gravitational constant on you just because you're testing me. But in financial markets, the moment you try to take advantage of this pattern, the pattern changes. In fact, the more you try to take advantage of it, the more quickly the pattern changes. In fact, if you do this a lot, if there are a lot of people trying to predict patterns, then you know what you get? You get no pattern. You get randomness. That's the idea behind an efficient market being random. If it were not random, then that means that there aren't enough people who are bothering to try to forecast the price and incorporate information into the price. Now, I've said two things that at first seem different, but in fact, they're opposite sides of the same coin. When you are forecasting market prices, you know what you're doing? You're actually helping markets become more efficient by incorporating information into that price. How do you do that? Well, if, for example, you think that having a presidential election will cause volatility to decline, then if you know that there's a presidential election coming up, you will start trading in a way that will ultimately be betting on volatility declining. As you start that trading, you force that volatility index to go down. So the fact that you've got information and you think you can forecast prices, when you use the information, what does it mean to use the information? When you buy or sell securities on the basis of that information, then the price of the security ultimately reflects the information, right? So an efficient market is one where you don't have this. You don't have a very strong predictability. If it is strongly predictable, then most likely either the market is rigged or there aren't enough people that are trading in order to make prices fully reflective of all available information.